Dr. Danilo Pereira Lima, docente do curso de Direito do Claretiano Centro Universitário de Batatais, recebeu no final do ano passado, 2019, um presente mais que especial. Responsável pela disciplina Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade, ele teve seu livro Legalidade e Autoritarismo, o papel dos juristas na consolidação da ditadura militar de 1964, decorrente da sua tese de doutorado, defendida em março de 2018, lido e elogiado pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Dr. Edson Fachin. Dr. Danilo nos concedeu uma entrevista aqui nos estúdios da Rádio Claretiano FM e primeiro explicou como o ministro teve acesso ao livro. Então, eu fui pego de surpresa, né, pela carta, né? O ministro Fachin é praticamente da mesma geração do meu orientador, o professor Lênin Streck. Ambos são da região sul do país, né? O Fachin é do Paraná, é o meu orientador do Rio Grande do Sul. Mas quem indicou o livro para o Fachin foi um professor da USP, o Fernando Facuri. Por esse motivo, o livro acabou chegando nas mãos dele. Ele achou interessante a pesquisa, a abordagem. Infelizmente, no Brasil ainda existem poucos trabalhos que analisam o período da ditadura militar e a relação dos juristas com essa experiência autoritária. Então, o trabalho acabou sendo bastante procurado por esse motivo, né? Faltam mais pesquisas, mais trabalhos nessa área que analisam a relação do meio jurídico com a experiência autoritária mais recente, né, que nós vivemos no país. Qual foi a tese? Sobre a relação dos juristas com a ditadura militar. De que forma a comunidade jurídica ajudou a estabilizar institucionalmente o regime, né? Vários instrumentos jurídicos foram criados na época, entre eles o mais conhecido, os atos institucionais, e por meio desses atos o regime ganhou aí um grau de estabilidade institucional que durou 20 anos, né? Então o direito não era apenas um detalhe, né, na construção dessa experiência autoritária. O direito, na verdade, deu um suporte importante para a consolidação do regime. Então, o trabalho tinha como objetivo analisar essa relação, de que forma a comunidade jurídica contribuiu para a consolidação da nossa ditadura militar. O ministro achou bastante interessante a pesquisa, os dados históricos que eu trouxe. Eu pesquisei fontes primárias, livros, textos da época, discussões que a comunidade jurídica fez por meio da imprensa ou dentro da esfera acadêmica, decisões dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, não foi um trabalho baseado em mera especulação, né? Como era uma tese, era importante para entender o período, levantar todo esse material disponível, né? O material da época. Então, com base nesse material, foi possível entender, compreender, sem fazer uma caça às bruxas, obviamente, mas entender de que forma a comunidade jurídica falhou ao dar respaldo para um regime de exceção que se baseou na força, que se baseou na perseguição, na censura, no assassinato de opositores políticos. Então, de que forma a comunidade jurídica falhou ao dar suporte para esse tipo de regime. O livro saiu no ano passado, né? Praticamente toda a tese, né? E saiu pela Juspódio, né? Uma editora da Bahia. Então o livro está disponível, vocês encontram nos principais sites, na Amazon, e mesmo no site da editora, na Juspódio, né? É facilmente encontrado. Para mim é uma honra receber um retorno do ministro Fachin. Quando eu iniciei os meus estudos na Faculdade de Direito de Franca, eu fiz um trabalho na época sobre a função social da propriedade. E na época eu consultei vários textos, vários artigos do ministro Fachin. Na época ele atuava na advocacia e como professor da Federal do Paraná. Então, vários anos depois, receber uma carta do ministro, uma pessoa que academicamente, para mim, sempre foi uma referência importante, é bastante gratificante, né? Então, fiquei bastante feliz com esse retorno e, por outro lado, também, o que me deixou satisfeito é saber que o livro está circulando em grupos que eu não tenho um contato direto, né? Porque, para quem publica... para quem não é um autor muito conhecido,
inicialmente o livro circula entre amigos, pessoas mais próximas, né? Mas no caso do Legalidade e Autoritarismo, eu fiquei bastante contente porque o livro começou a circular em grupos que eu não tenho contato, que eu não tenho uma relação próxima, né? Como o caso do ministro Fachin e mesmo do Fernando Facuri, que é professor da USP, que indicou o livro para ele, né? Então, é bastante gratificante para mim saber que o livro está tendo esse impacto no meio acadêmico, na esfera jurídica, de um modo geral. E trazer também essa experiência aos alunos aqui do Claretiano Centro Universitário, né? Claro, eu acho que é um momento bastante oportuno para discutir o tema do livro, até porque, infelizmente, hoje nós vivemos um período em que certos setores da sociedade começaram a apostar na negação de que houve um golpe e que houve uma ditadura militar. Até ontem eu estava assistindo um filme sobre o Holocausto, uma discussão que aconteceu na Inglaterra na década de 80 sobre um autor que negava o que aconteceu na Segunda Guerra em Auschwitz. E aí teve uma discussão jurídica, um processo contra a historiadora que analisava o período e ficou comprovado que ele realmente estava manipulando dados históricos para servir a posição ideológica dele. Então, hoje no Brasil, infelizmente, nós estamos vivendo também um momento em que setores da sociedade apostam no negacionismo. Negam que houve golpe, negam que houve ditadura. E isso é bastante problemático, porque isso é uma manipulação dos dados históricos. Nós podemos ter visões diferentes do que foi o golpe e do que foi a ditadura, mas não negar um fato que realmente ocorreu. Pessoas desapareceram, pessoas foram presas, um presidente foi deposto, uma Constituição foi rasgada, né? E para quem preza pelo Estado de Direito, pela democracia, isso é gravíssimo, né? Então, o livro é bastante oportuno para refletir sobre essas questões e, como nós estamos dentro do direito, né, saber qual é a nossa responsabilidade na preservação da democracia, das garantias, dos direitos fundamentais, do Estado de Direito. Porque com todos os problemas, às vezes, nós reclamamos da democracia, mas, queira ou não, é o melhor regime e nós temos que preservar ele, porque nós sabemos que no passado, experiências que apostaram em outros rumos, sejam elas de esquerda ou de direita, mas que apostaram no autoritarismo, elas foram péssimas, né, para a sociedade, para as liberdades, para a liberdade de expressão, para a liberdade de imprensa. Então, a democracia, com seus defeitos e com seus problemas, ainda é o melhor regime para a gente construir um país melhor, para a gente construir um país com oportunidades para todos.